Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro, nós estamos estudando o capítulo 3º, com os principais capítulos para o seu estudo, porque a quantidade de questão é muito grande, que é o capítulo das normas de conduta, normas de circulação e conduta. Agora, nós vamos trabalhar especificamente 3 condutas, né? Então, a primeira conduta, já está aqui, o uso da buzina. A buzina aqui é um equipamento obrigatório. É claro que o Código de Trânsito Brasileiro trouxe regras para disciplinar o quê? O uso da buzina, né? O uso da buzina, bacana, né? Professor, tudo bem, o uso da buzina. O uso da buzina está previsto no artigo 41, né? O artigo 41. Vamos aproveitar essa aula, que é aula de assunto bastante curto, nós vamos trabalhar o artigo 42. O artigo 42 trata daquelas situações em que você pode frear bruscamente o seu veículo, né? E iremos estudar também o artigo 43, que é o artigo 43 do Código das Normas Gerais de Circulação, trata das situações na qual o condutor deverá regular a velocidade do veículo, né? Quais são os comportamentos, quais as condutas necessárias para a regulação. Então, nesta aula, uma aula curta, uma aula importante, nós iremos estudar 3 normas de circulação e condutas aí que pode cair na sua prova. Artigo 41, uso da buzina. Vem comigo, vamos lá, artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina. Olha só, preste atenção, o legislador aqui foi bem específico. Só poderá fazer uso da buzina. Só poderá fazer uso da buzina. Foi bem taxativo, né? Ou seja, somente nesses casos previstos, né? Só poderá fazer uso da buzina. Desde que em toque breve. Atenção, questão de concurso, ó. Desde que seja de toque breve e nas seguintes situações, né? Ou seja, vem comigo, pode usar buzina? Vamos primeiro. Buzina é um equipamento obrigatório, bacana. Pode usar buzina? Sim, desde que seja em toque leve. Se você usar de forma brusca, né, ou de forma bastante acentuada, você vai cair no 227, que a gente vai estudar daqui a pouco. Quais situações? Primeira situação, para fazer advertência necessárias a fim de evitar acidentes, né? Então aí você pode utilizar a buzina, você deve usar a buzina, né? Para quê? Sempre em toque leve, para advertências com a finalidade de quê? De evitar acidentes, né? Evitar acidentes, olha aí, né? Ou seja, olha a questão da segurança do trânsito, né? E, finalmente, o segundo caso de previsibilidade do uso da buzina, de uso, claro, uso legal da buzina, né? Fora das áreas urbanas, olha que coisa interessante aqui, ó. Fora das áreas urbanas, se eu fosse examinador, eu iria explorar essa situação, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, né? Isso eu já vi muito acontecer, né? Só que eu já vi muito acontecer essa situação no perímetro urbano. E essa situação só pode o quê? Fora do perímetro urbano. Então você está lá no seu carro, né? No seu veículo, né? Você tem intenção de ultrapassar o outro veículo, você dá aquela buzinadinha, sempre com toque leve, você está divertindo ele. Opa, o cara de trás quer me ultrapassar. Você vai preparar o cara para isso. Isso é uma postura que de direção defensiva a direção defensiva do condutor. Então, apenas nessas duas situações, né? Então, aí, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Então, essas são as duas únicas situações previstas legais aí que você pode estar utilizando a sua buzina, né? Só para deixar registrado no seu material, está aqui, a buzina é um equipamento obrigatório. Nós sabemos que o equipamento obrigatório são aqueles previstos nos artigos 105 do Código, né? Do artigo 115, e nós temos também a resolução 014. No artigo 115 nós temos o quê? Nós temos 6 itens obrigatórios previstos, né? E aqui no 105 do Código não tem a buzina como equipamento obrigatório. Agora, tá certo? Na resolução 14 de 98 incluiu esse dispositivo da buzina como equipamento obrigatório. Professor, tudo bem. E quanto ao uso incorreto, indiscriminado, que possa provocar uma infração de trânsito, né? Nós temos aqui o 227. Aqui, o 227 tem que ser estudado juntamente com o 41,
que diz o 227? Usar a buzina, ou seja, aqui as condutas negativas e, claro, a sua respectiva penalidade, né? Vem comigo. Primeiro, em situação que não há de simples toque breve com advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos. Olha aí. Ó, há em situação de não simples toque breve de advertência, ou seja, buzina, atenção, voltando aqui um pouquinho. E nos dois casos, observe muito bem aqui o texto, o modelo mental do legislador. Você pode usar a buzina? Sim, você tem duas situações que permitem isso. Nos dois casos, né, é sempre o quê? Advertência, advertências necessárias a fim de evitar acidentes e advertir que você quer ultrapassar. Esses acidentes aqui é tanto com pedestres como os demais veículos, né? Pedestres com os demais veículos. Ok, bacana, né? Ou seja, com isso, a gente vai lá no 227 agora para explicar melhor um macete para você aprender o uso correto da buzina. Em situação que dá de não simples toque breve como advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos. O que ele está colocando aqui? Qual que é a postura? Qual que é o comportamento reprimido? Vamos supor que tem um condutor, tem um pedestre, tem um veículo que esteja em uma situação de perigo. Tá? Você viu e você quer advertir. Em vez de você dar um toque leve, você desceu a mão na buzina. Apesar de você utilizou corretamente o juízo de valor, que é advertir tanto o pedestre quanto o veículo, mas você não usou um de toque simples na buzina. Logo, você caiu no 227, você cometeu uma infração de trânsito, né? Outro caso previsto, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, né? Daqui, já do item 2, nós conseguimos tirar um juízo de valor que o legislador não quer que você utilize aí essa poluição sonora que é usar a buzina. Ele deixa você usar, você pode usar, você deve usar nas situações de emergência, mas sempre o quê? Em toque leve, né? Olha aí, várias vezes a gente batendo nessa tecla, né? E finalmente, mais um item aqui, isso aqui é questão de prova de concurso, pode ter certeza, usar a buzina entre as 22 horas às 6 da manhã não é permitido. Olha que coisa interessante, entre as 22 horas, né, às 6 da manhã. Ah, professor, isso aqui cai em concurso? Como cai, cara? Muito importante isso, pouca gente sabe, né? Então, nesse período você não pode. Mais uma vez, ele não quer o quê? Que os veículos sejam produtores de poluição sonora. Próximo. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Né? Locais e horários proibidos pela sinalização. Tem uma placa de advertência que a gente vai estudar na resolução 160 do CONTRAN, todas as placas de sinalização. Então, em locais e horários proibidos pela sinalização. Professor, exemplo de locais, normalmente o quê? Hospitais, né? Próximo a hospitais aí, vou colocar aqui, hospital, né? Hospital, Aí, sempre em hospital aqui, normalmente não é permitido o uso de buzina. Tá? Último caso de proibição está aqui, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Padrões e frequências, né? Professor, como assim padrões e frequência? Aqui ele vai estudar aqui a buzina em si, né? Ou seja, a buzina ela tem que ter tantos decibéis. Aí você ultrapassou esses decibéis previstos pela resolução. Ou seja, você está usando a buzina, né? Mas de forma irregular. Coloca aquela buzininha de música, tal. Não pode, porque a resolução não permite isso. Então, a buzina tem que ser utilizada, né? O equipamento buzina, a buzina. Então, o item 5, ele não vai falar em relação a uma norma de conduta, tá? Uma norma de circulação. O inciso 5º, ele vai falar sobre padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN, ou seja, pelo equipamento buzina, tá? Pelo equipamento buzina. Tudo bem? Professor, teve qualquer uma dessas situações. Claro, você cometeu a famosa infração. E aí, quero que vocês fixem. Gente, buzina, atenção, infração leve. Infração leve. Na altura do campeonato, nós já estamos estudando aí. Eu digo para vocês que nós já estamos aí aproximando aí a 40% dos nossos estudos da legislação de trânsito. Né? Então, você tem que entender o seguinte, que agora você tem que começar a se preocupar em fixar o conteúdo. Buzina, infração leve. Tá? Infração leve, penalidade, multa. Bacana?
E agora, treino, claro, né? Vem comigo aqui. MPU CESP 2010, agente de segurança. Considere que o motorista, às 6 horas da manhã, tá, acione repetitivamente e de forma prolongada a buzina. Tá aí. Então, essa questão, você já tem o centro dela. É uma questão que vai falar da buzina. Professor, tudo bem, falou em buzina, você vai ter que ir se reportar o artigo 41 e o artigo, né, 227. Bacana, 227 do CTB. Tá aí. Né? Vem comigo. Disse automóvel para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nesta situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito. Vamos analisar. Considere que o motorista, às 6 horas da manhã, acione às 6 horas da manhã. E aí, professor, 6 horas da manhã, pode ou não pode? Nós vimos que lá o 227 diz que você não pode utilizar das 22 às 6 horas da manhã. Então, neste caso aqui, ok, pode, né? Está aqui. Né? Acione repetitivamente de forma prolongada. Ó, repetitivamente e de forma prolongada. Neste quesito aqui, não pode. Tá? Tanto está previsto aqui ó, no 227, né? Ou no 41. Para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Você pode utilizar a buzina para chamar a atenção de um pedestre em perigo? Pode. Então, esse aqui você pode. A situação de advertência. Então, aqui está ok. Tá? Não pode. Nessa situação dada, nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração? Errou. Falso. Né? Ele, infelizmente, apesar de boa intenção, isso aqui é um tipo de questão boa do CESP, que o CESP gosta aí de o quê? O CESP gosta de pegar essas coisas. Né? Dada essa situação aqui, o que acontece? Ele vai estar, tá? Ele está errado. Ele vai ser o quê? Ele cometeu uma infração. Por um único motivo, de forma prolongada. Professor, qual é o amparo legal aqui? Ó? Forma prolongada sucessivamente a qualquer pretexto. Então, o legislador ele não quer o quê? O legislador não pretende que você use a buzina de forma prolongada a qualquer texto, mesmo que seja numa situação nobre como essa. O examinador aqui tentou pegar aquele aluno mediano, aquele aluno que não estudou artigo por artigo do código, aquele aluno que ele tenha uma visão geral do assunto. Logo, o gabarito está errada. Ok? Vem comigo. Mais uma do CESP, né? A buzina, um agente causador de poluição sonora, exatamente. Poderá ser usada pelo condutor do veículo desde que um toque breve, para fazer advertências necessárias e evitar acidentes. Contudo, usar a buzina entre as 22 horas e 6 horas configura a infração de trânsito, né? E aí, professor? Questão super correta. Ele utilizou aqui o artigo 41 e o artigo combinado com o artigo 227. O artigo 41, ele trata o quê? Sobre o uso da buzina. E aqui bateu, ó, ele pode, né, toque breve, está lá, inclusive no caput do artigo 41, para fazer advertências necessárias e evitar acidentes. Aí nós temos aí o inciso 1º, né? E lá no artigo 227, que são das infrações, lá diz, não pode utilizar a buzina entre as 22 horas e 6 horas da manhã. Uma questão muito bem elaborada, correta questão do CESP, ok? Vem comigo. Artigo 42. Então, o artigo 41 é buzina. Professor, buzina é só isso? Tranquilo, só isso, né? Artigo 42, ele traz uma outra norma de conduta que deve ter o condutor, né? O condutor do veículo. Qual que é, professor? Frear bruscamente. Regra geral, atenção. Nenhum condutor deve frear bruscamente seu veículo. Então, frear bruscamente, atenção, regra geral, não pode. Aí vem o quê? A exceção, né? Sempre a gente observa o seguinte, né? Que o objetivo, a missão do trânsito é o quê? A preservação da vida, salvo por razões de segurança. Então, por razões de segurança, é permitido você frear bruscamente, né? Professor, como assim? Salvo por situações de segurança. Você está na via, tranquilo, normal lá, e logo adiante ocorre um acidente lá. Tá? E se você não frear bruscamente, você vai causar um outro acidente. Então, neste caso,
é permitido, você não está cometendo nenhuma infração de trânsito. Então, é a exceção na qual você pode frear bruscamente. Qual que é? Juízo de valor, salvo por razões de segurança. Então, isso que diz o comando do artigo 42, né? E agora, professor, o último artigo da aula é o 43, que é regular a velocidade. Este assunto aqui, regular a velocidade, nós iremos abordar mais para frente quando a gente falar o que é de limite de velocidade, máximo e mínimo, principalmente nas infrações, ok? Então vem comigo, eu como estou colocando nossa aula artigo por artigo, seguindo a sequência do código, que depois do curso, papo reto com vocês, você assistiu todas as nossas videoaulas, você pega o código seco do Código de Trânsito com uma canetinha amarelinha, um marca-texto e fazendo as leituras, esse negócio aqui não entendi direito, você vai lá na videoaula e assiste novamente aquele dispositivo que você vai mandar muito bem na prova. Então, regular a velocidade. Qual que é o objetivo deste artigo? O objetivo desse artigo é passar para o condutor quais as posturas e as condutas necessárias que tem que ter ao regular a velocidade. Professor, como assim? Claro, o condutor ele vai ter que fazer uma análise da situação, condições meteorológicas, condições físicas da via, intensidade do trânsito e os limites máximos permitidos para aquela via. Vem comigo, artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente, ao regular a velocidade. Então, você está regulando a velocidade que você está na via. Deverá observar constantemente, ou seja, sempre, durante todo o percurso. Então, durante todo o percurso, o condutor sempre tem que estar o quê? Regulando a velocidade. Tudo bem. Ao regular a velocidade, ele vai ter que considerar alguns fatores. Primeiro, condições da via. Ah, professor, essa via aqui está um tapete. Se ela está um tapete, você pode o quê? Regular a velocidade até o limite máximo de velocidade estabelecido para aquela via. Agora, o que acontece? Esta via, ao contrário, é um queijo suíço, cheio de buracos. Infelizmente, nós temos muitas vias no Brasil com essa característica. Então, você vai ter que regular a velocidade de acordo com as condições da via. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, olha, do veículo, né? Condições do veículo e da carga. Do veículo e da carga. Ah, o meu veículo é 0 km, né? Carga, só estou eu aqui, tranquilo. Meu veículo é um caco velho, aí, um veículo aí, que está com o motor próximo a fundir, estou com bastante gente no carro, carga não sei o quê, não posso balançar muito, então você tem que regular. E, finalmente, né, a outra situação, isso aqui é 2, né? A outra situação que você tem que ter outro parâmetro para você regular a velocidade, as condições meteorológicas, né? Com certeza, né? As condições meteorológicas, né? Se eu estou com forte neblina nessa rodovia, claro que você vai ter que regular de acordo com essa situação, porque a forte neblina, essa condição é adversa à sua condução. Então, você vai ter que reduzir a velocidade. E, finalmente, o último parâmetro que você tem que adotar para regular a velocidade é a intensidade do trânsito, né? Intensidade do trânsito. Então, esse aqui é o 3, é o quarto parâmetro, está aqui, intensidade do trânsito, né? Se você está numa via, lá, um tapete, por exemplo, não tem ninguém, você pode atingir até o limite máximo, atingir o limite de velocidade prevista. Agora, se tem uma intensidade lá, está uma intensidade, todo mundo está 80 por hora, 70, 80 por hora, né? Aí você vai lá, anda a 40 por hora, por exemplo, né? O que vai acontecer? Você não está regulando de acordo com as condições. Tá? Isso que diz aqui, então, ele está falando o seguinte, motorista, atenção, você ao conduzir o veículo, velocidade ele é um ponto muito importante, né? Então você vai ter que regular para mais ou para menos isso, né? Claro, em todos os casos, sempre limitando o quê? O limite máximo de velocidade, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Além desses comportamentos esperados pelo condutor no caput, nós temos 3 situações que o legislador fez questão de colocar à parte. Primeiro, não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida, né? Esse tipo de cara aqui causa muito acidente, né? Olha, anormalmente reduzida, né? Ou seja, você tem uma via, por exemplo, uma via expressa, né?
Claro que a gente vai falar sobre velocidade, infrações sobre velocidade. Todo mundo lá a 80 por hora, por exemplo, e tem um carro a 50 por hora. Cara, pode ter certeza que esse carro está desrespeitando, ele está o quê? Reduzindo a marcha normal dos demais veículos. E claro, é o quê? Anormalmente reduzida, claro, sem causa justificada. Agora, às vezes você pode, né? Está todo mundo a 80 por hora, por exemplo, e você já percebe algo aconteceu na pista, né? Ou um óleo derramado, alguma coisa, aí você reduz. Aí, nesse caso que você reduziu, neste caso, você tem o quê? Uma causa justificada. Então, ó, sem causa justificada. Com causa justificada, é permitido você reduzir a marcha normal da via. Segunda situação referente a regular velocidade. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo, sem risco e nem convenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Tá? Então, você tem que analisar toda a situação. Tá? Agora, se tem um perigo iminente, aí é com causa justificada. Você tem que analisar em relação a isso. E, finalmente, inciso terceiro, indicar de forma clara e com antecedência necessária a sinalização devida à manobra de redução de velocidade. Então, aí são os itens necessários aqui que você deverá atender sobre a redução de velocidades. Tá? Bacana, aula curta, estudamos aí o artigo 41, 42 e 43, chamo muita atenção do artigo 41, o uso da buzina, principalmente naquele uso entre as 22 horas e 6 horas da manhã. Vamos de Chico Xavier para o encerramento dessa magnífica aula, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, olha aí, se você não pode corrigir o que já foi feito, e claro que você não pode, muitas vezes não dá para corrigir, então começa fazendo de novo outra coisa para não ter o mesmo fim. Esse é o nosso grande espírita aí, nossa grande personalidade do planeta que nós tivemos, que é o Chico Xavier. Muitos livros muito importantes sobre ele aí. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros do nosso grande mestre Chico Xavier. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né?
curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá